Senhoras e senhores, Daeron Targaryen, o quarto filho de Alicent e Viserys, finalmente foi citado. O cara não aparece na primeira temporada, sequer teve o nome mencionado, mas ele assume um papel crucial na guerra que vai rolar. Pra você que não faz a menor ideia de quem ele é, fica nesse vídeo que vamos explicar tudinho, até porque tem pessoas que consideram o Daeron o melhor personagem dos Verdes. E óbvio, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Na primeira temporada, Alicent casou com o Viserys, eles tiveram 3 filhos e uma filha. Aegon, Aemond e Helena a gente conhece bem, mas o filho mais novo ainda não fez uma aparição. Realmente, nos livros, ele acaba tendo um protagonismo mais pra frente também, mas ele é mencionado desde sempre. O Daeron nasceu em 114 depois da conquista, logo depois do primeiro filho da Rhaenyra, o príncipe de Acerys Velaryon. Tendo em vista o clima tenso entre as sisters, Alicent e Rhaenyra, o Viserys resolveu dar um jeito de unir ambas, criando um vínculo entre o Jace e o Daeron. Os dois dividiram a mesma ama de leite até crescerem. Mano, mais uma vez, o Viserys se provando um grandíssimo solucionador de conflitos. Minha filha e minha mulher querendo se matar, vamos colocar os filhos delas com a mesma ama de leite pra tudo ser resolvido? Opa, agora sim. Claro que isso não deu certo e a rivalidade entre geral permaneceu. Inclusive com o Daeron sendo um dos mais isqueirinhos, apesar de super educado. Entendam, o Daeron, ele era o mais popular da parada. Um tipo Targaryen bonitão, conhecido por ser cortês e extremamente inteligente, além de ser considerado o mais gentil dentre seus irmãos. De certa forma, por ter crescido na sombra dos seus irmãos mais velhos, ele acabou se acostumando a seguir ordens ao invés de dar ordens. Aos 6 anos, ele criou um vínculo com seu dragão Tessarion, a Rainha Azul, e aos 12, em 126 depois da conquista, ele foi enviado à Vila Velha para servir como escudeiro do primo da Alicent, Lord Ormond Hightower. Mas afinal, por que ele não estava em A Casa do Dragão na primeira temporada? O George R. R. Martin escreveu no seu blog dizendo que os produtores não tiveram o tempo necessário para desenvolver o Daeron. E de certa forma, a presença dele no início da trama não é tão indispensável assim, porque os seus irmãos já desempenham o papel de transmitir hostilidade para a galera. Tanto a galera de casa, os espectadores, como a galera da série. Fato é, também, que o Daeron ele não gera um grande impacto diante da divisão política estabelecida entre Rhaenyra e Alicent. O Aegon e o Aemond desempenham um papel muito mais importante que ele, então faz sentido que eles tenham um foco nesse momento. Mas assim, o fato de que ele sequer foi mencionado é meio bizarro. Quem lê os livros estava meio na dúvida até se ele existia ou não, até que o Martin e os produtores confirmaram que o Daeron existiria na trama. Tipo, o que custava citar o nome do menino, né? Mas enfim. Mas o que podemos esperar desse personagem? Bom, já falamos aqui várias vezes que essa temporada, mesmo material promocional, tem como foco estabelecer uma rivalidade maior e mais equilibrada entre verdes e pretos, principalmente porque geral prefere os pretos. O Daeron é um personagem ótimo pra isso, porque a personagem que a gente mais simpatiza em termos de gentileza é a Helaena. Mas o Daeron, ele também é bem sutil. Dá pra ele estabelecer um contraponto legal à impetuosidade do Aegon. Eu não falo do Aemond, porque o Aemond é meu personagem preferido, então pra mim ele continua como tá. Mas afinal, o que acontece com o Daeron durante a Dança dos Dragões? Agora se preparem, porque o vídeo vai ter spoilers do livro Fogo e Sangue. Então se você não quer ter spoilers sobre a história, eu te aconselho a sair do vídeo. E pra quem sair, tchau amigos! Até a próxima! Não esqueçam de se inscrever no canal, hein? E curtir o vídeo se vocês tiverem gostado. Até aqui. A Dança dos Dragões começou em 129 depois da conquista, após a morte do Viserys, e a partir do momento que Aegon foi coroado rei, tacando foda-se pra sucessão da minha irmã, Rhaenyra Targaryen. Como já falamos anteriormente, o Daeron ele estava em Vila Velha, sede da família Hightower, durante todo esse rolo, trabalhando pro Lord Ormond Hightower. Ele fazia parte do exército do Ormond e desempenhou um papel importantíssimo na Batalha de Vinho Mel. O Ormond estava prestes a ser derrotado nessa batalha quando Daeron chegou com a Tessarion para fazer churrasco da galera e resgatar Ormond e seu exército. Em detrimento desse acontecimento, foi feito um banquete em homenagem ao Daeron, que foi consagrado como um cavaleiro e nomeado Daeron o Ousado. Após a icônica Batalha de Pouso de Gralhas, que veremos em breve em A Casa do Dragão, o Aegon ficou muito ferido e o Aemond passou a tomar conta dos BOs, sendo nomeado Príncipe Regente. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Assumir o Daemon como seu maior oponente. Dessa forma, ele se preparou para enfrentá-lo em Harrenhal. Para reclamar Harrenhal, ele não pediu a ajuda do Daeron porque ele era muito novo, mas o Daeron já estava mexendo os pauzinhos mesmo de longe. A Casa Rowan, a Casa Oakheart e as Ilhas Escudo se renderam aos Verdes para evitar um combate contra Daeron e Tessarion.
Depois que seu sobrinho, Maelor, foi morto em Ponte Amarga, o castelo sede da Casa Caswell, o Daelor não teve compaixão. Durante o cerco em Ponte Amarga, ele fez churrasco de geral. Lembrando vocês que o Maelor seria o filho mais novo da Helaena com Aegon. Tinham os gêmeos, Jaehaerys e Jaehaera. O Jaehaerys foi morto no primeiro episódio da segunda temporada, como vocês bem sabem. E além dos gêmeos, tinha também o filho caçula, Maelor, que não apareceu e aparentemente acho que ele não existe na série. Depois dos churras da Casa Caswell, a guerra se intensificou e Ulf o Branco e Hugh Martelo, aquele ferreiro que a gente viu nos primeiros episódios da segunda temporada, ambos do time dos pretos, foram enviados para Tumbledown para proteger a cidade contra a ameaça do Daeron. Mas, durante a primeira batalha de Tumbledown, os dois arregaram e viraram a casaca. Aí vocês vão falar, ué, e daí que esses dois toscos viraram a casaca? Qual a diferença que duas pessoas podem fazer? Pois é, amigos, acontece que os dois montavam dragões. Pra quem achava que o Hugh Martelo era um ferreiro Zé Ninguém, pois é, ele não era um ferreiro Zé Ninguém. Na verdade, ele era um bastardo e uma das sementes de dragão, ou seja, ele tinha sangue Targaryen. Dessa forma, ele era capaz de se tornar um montador de dragão e, por consequência, reivindicou o dragão Vermithor para si. Enquanto isso, Ulf o Branco reivindicou o Asa Prata. Basicamente, eles se mostravam bem úteis, mas eles viraram a casaca e foram de pretos para verdes. Em paralelo, existiam notícias fortes de um motim em Porto Real, o que tornava a situação super propícia para um ataque à cidade. Aí vocês vão me perguntar, epa, motim em Porto Real? Como assim? Sim, meus amigos, os pretos tomaram conta de Porto Real. E reiterando mais uma vez, spoilers pesados vem aí. Em que pé estamos na guerra e principalmente em que pé está Porto Real? A Rhaenyra tomou a cidade e o Trono de Ferro em 130 depois da conquista. Aemond e Daemon se mataram na Batalha sob o Olho de Deus e Criston Cole morreu na Batalha do Baile do Açougueiro. Antes que pudessem ser capturados por Rhaenyra, no entanto, o Larys Strong, senhor de Harrenhal, contrabandeou secretamente Aegon e seus filhos para fora da cidade. O Aegon se disfarçou como um dos plebeus e escapou em um barco de pesca, chegando mais tarde à Pedra do Dragão, onde ele convenceu uma galera a virar a casaca e ajudá-lo a tomar a ilha. Durante a queda de Pedra do Dragão, ele lutou contra a princesa Baela Targaryen, ambos montados em dragões. Depois desses episódios envolvendo a morte do Aemond e o sumiço do Aegon, o Daeron foi amplamente considerado como sucessor do Trono de Ferro. Mas aí começou a treta. Ulf o Branco e Hugh Martelo, que tinham acabado de chegar no busão, já queriam sentar na janelinha. Cada vez mais ambiciosos, eles se recusaram a ajudar o príncipe Daeron em seu ataque a Porto Real, até que as suas exigências fossem atendidas. Ulf desejava o castelo e rendimento de Jardim de Cima, alegando que os Tyrell não haviam se pronunciado em nenhum dos lados da guerra, embora apoiassem indiretamente os verdes. E o Hugh Martelo, ele era ainda mais ganancioso. Ele desejava ser coroado rei, ao invés do príncipe Daeron. Seus argumentos envolviam o fato de que ele possuía agora o maior dragão de Westeros, devido à morte da Vhagar, e que o povo precisava de um homem para governá-los e não um menino. Curioso é que ele ganhou apoio de vários soldados que acreditavam em uma profecia que falava de um novo rei surgindo assim que um martelo caísse sobre um dragão. O príncipe Daeron jogou vinho no seu rosto quando o Hugh fez essa reivindicação. Em resposta, o Hugh ameaçou espancá-lo. Isso acabou gerando uma grande desavença e foi formado um grupo após esse conflito, chamado de Strepes, que conspiraram para matar Hugh e Ulf, mas os seus planos foram interrompidos pela segunda batalha de Tumbledown. No mesmo dia que os Strepes decidiram fazer o seu ataque a Ulf e Hugh, os verdes em Tumbledown foram acordados no meio da noite por sons de batalha. Fumaresia chegou com seu novo montador, Sir Adam Velaryon, com 4.000 homens das terras fluviais, representando os pretos. Colunas de cavaleiros atacaram do norte e do oeste, enquanto arqueiros disparavam suas flechas. O fogo do Fumaresia queimou os acampamentos dos verdes em volta de Tumbledown, assim como os prédios da cidade que haviam sobrevivido ao saque anterior, dando assim nome à chamada Segunda Batalha de Tumbledown. A vitória dos pretos foi consagrada com a morte do Daeron. Não sabemos ao certo como ele faleceu, seu corpo nunca foi encontrado, mas há rumores variados. O mais aceito é que ele morreu queimado após a sua barraca de guerra pegar fogo e despencar em cima dele. Uau, heróico. Apesar de ter passagens pontuais e breves, o Daeron acaba protagonizando alguns momentos bem icônicos, principalmente no que diz respeito a Tessarion, e tem muita coisa que pode ser executada de forma bacana e épica na série. Agora que ele foi mencionado, sabemos que Otto deve ir ao seu encontro, ou pelo menos ao encontro dos Tyrell em Jardim de Cima, acarretando eventualmente na aparição do Daeron. Ou será que não?
Será que ficaremos apenas com a menção? Ou será que vão desenvolvê-lo de uma forma que ele se torne um personagem super marcante? Deixem suas apostas nos comentários e, claro, não se esqueçam de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. A gente segue com a maratoninha de A Casa do Dragão por aqui, com muito conteúdo pra vocês.